Qualquer método de venda vai te falar sobre emoções, que você precisa cuidar das emoções dos leads. Mas você sabe rotular as emoções do lead da melhor forma? E eu te pergunto isso porque nesse vídeo nós vamos aprender aqui com Chris Voss, foi um negociador da FBI. No vídeo anterior nós falamos sobre a importância de você usar a empatia tática, que é um conceito que ele traz aqui nesse livro. E nesse vídeo de hoje nós vamos ver o que ele fala sobre rotulagem das emoções. Esse aqui é o capítulo 3, que basicamente fala que você não deve sentir a dor deles, você deve rotulá-las. Então, agora nós vamos entender aqui o que ele entende, o que ele tem a nos ensinar com essa questão da rotulagem. Eu vou trazendo aqui os conceitos mais importantes que eu grifei para que a gente possa conversar. E aqui já temos o primeiro, que ele diz que parece que vocês não querem sair. Parece que estão com medo de que, se saírem, abrir a porta, entraremos atirando. Parece que vocês não querem voltar para a prisão. E aqui ele está falando isso porque ele conta aqui um pouco atrás um caso real, onde ele fala que lá em 1998 ele estava de pé em um corredor estreito diante da porta de um apartamento no 27º andar de um prédio popular no Harlem. Eu era o chefe de equipe de negociações de crises do FBI em Nova York e naquele dia ocupava o posto de principal negociador. O esquadrão investigativo informara que pelo menos 3 fugitivos fortemente armados estavam escondidos ali dentro. Vários dias antes, os bandidos haviam usado armas automáticas durante troca de tiro com uma gangue rival. Por isso, a equipe da SWAT do FBI de Nova York estava posicionada atrás de mim e nossos atiradores de elite instalaram-se em telhados próximos com fuzis apontados para as janelas do apartamento. E é por isso que aqui ele fala que parece que vocês não querem sair. Parece que estão com medo de que, se abrirem a porta, iremos entrar atirando. Parece que vocês não querem voltar à prisão. O que ele está fazendo aqui? Ele está rotulando. Parece que vocês não querem sair. Eu estou rotulando uma emoção desses caras. Parece que vocês estão com medo de que, se abrirem a porta, nós vamos entrar atirando. Ele está rotulando um possível sentimento, uma possível crença desse atirador. Parece que vocês não querem voltar para a prisão. Perceba que é sempre algo voltado para parece. Parece, por quê? Que ele está tentando rotular essa ação das pessoas. E aqui ele fala, em uma negociação, isso se chama rotulagem, que é quando você tenta rotular as emoções, os sentimentos do seu lead, do seu negociador, enfim, com quem você está negociando. Rotulagem é uma maneira de validar a emoção de alguém, reconhecendo que ela existe e dando um nome a ela. Eu vejo que muitos vendedores, ao descobrirem uma emoção do lead, ao descobrirem que o lead está passando por determinada situação, ele tenta fugir daquilo, ele tenta se esquivar e ele não dá a devida importância para aquilo. Teve uma vez que eu estava analisando uma call de venda real e o lead fala para o vendedor que ele tinha chego no momento do basta. Ele fala com essas palavras: eu cheguei no momento do basta, não aguento mais. E o vendedor simplesmente ignorou essa expressão de sentimentos desse lead. Cara, para pra pensar. Para um lead falar que chegou no momento do basta em uma reunião com um vendedor estranho, é porque essa coisa realmente é séria. E o vendedor simplesmente ignorou aquilo. Mas o que ele deveria ter feito naquele momento? Ele deveria ter falado com aquele lead algo como mas peraí, fulano, momento do basta? Mas o que te deu esse estalo para que você realmente precisasse dar um basta nisso agora? Ou algo do tipo, cara, momento do basta? Mas esse momento foi hoje? Por que isso aconteceu? Por quê? Ele vai rotular aquela frustração como o momento do basta para aquele lead. Então, ele fala aqui, pense na rotulagem como um atalho para a intimidade, um acesso emocional para poupar tempo. Cara, se você tá sentindo que o seu lead tá inseguro, fala com ele. Fulano, eu tô te sentindo um pouco inseguro. Faz sentido isso? Fulano, eu tô te sentindo um pouco temeroso em relação a essa nossa conversa. Faz sentido? Tô certo? Cara, identifica e fala. Dá nome aos bois, pô. E aqui ele fala, expor pensamentos negativos com clareza faz com que eles pareçam menos assustadores. Cara, quando você pega algo negativo e você coloca na mesa, parece que você tira a atenção daquilo, você dá uma aliviada sobre aquele tema polêmico. E aqui ele fala, em outras palavras, a rotulagem de uma emoção, aplicar palavras racionais ao medo, afeta a sua intensidade original. O que isso quer dizer? Que quando você fala sobre ela de uma forma leve, você como vendedor
traz uma forma leve de falar sobre aquilo, se torna mais fácil para o lead digerir aquilo no sentido de tô preocupado à toa. Um outro ponto que ele diz é que, antes de experimentá-la pela primeira vez, meus alunos quase sempre me dizem que têm a impressão de que seus interlocutores vão ficar furiosos e gritar. Não ouse me dizer como eu me sinto. Nesse momento você deve estar pensando isso também, te garanto. Vou lhe contar um segredo. As pessoas nem sequer notam. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu vou repetir. Não é o que você fala, mas a forma como você fala. Quando você traz leveza para um assunto um pouco mais sério, esse lead ele se sente mais à vontade. E se o que eu te falei aqui até agora, se alguma parte do que eu te falei aqui fez sentido pra você, cara, já curte, comenta aqui, me dá um feedback do que você tá achando desse conteúdo. Pra você não custa nada, mas pra mim é muito importante pra eu entender se eu tô no caminho certo ou se eu tô no caminho errado. Então agora, aqui embaixo, vai lá, clica lá, deixa seu like. Seguindo, ele fala que o primeiro passo para rotular é detectar o estado emocional do outro. Pensa comigo. Para você colocar rótulo em alguma coisa, você precisa saber o que é aquela coisa. Aqui eu tenho uma xícara. Para eu poder rotular isso aqui como uma xícara, eu tenho que olhar para ela, opa, tem alça, tem um formato de uma xícara, é uma xícara. Aqui eu tenho um fone, eu tenho que olhar para ele, 2 fones, isso é um fone. Aí eu consigo rotular. A mesma coisa acontece com as emoções. Você precisa identificá-las para depois rotulá-las. Seguindo na nossa leitura aqui, nos pontos importantes, uma vez identificada a emoção que pretende destacar, o próximo passo é rotulá-la em voz alta. Você pega um sentimento de frustração. Vamos pegar o exemplo lá daquele lead, do momento do basta. Se eu quiser dar ênfase no momento do basta, eu preciso selecionar aquilo e poder falar ela em voz alta com o lead. Esse exemplo que ele dá aqui é: parece que isso soa como se a impressão que fica é que. Eu poderia falar do tipo, fulano, a impressão que fica é que você se sente frustrado, tá certo? Sim, tá certo. Porque eu não consigo prover para minha família. Aqui, um outro começo é: fulano, parece que você tá se sentindo frustrado e isso ocasionou o basta. Ah, é. E aqui temos também, isso soa como se... Fulano, isso soa como se você tivesse um sentimento de frustração aí dentro. Tô certo? Tá certo. Tá vendo? Eu trago uma leveza, coloco o rótulo e deixo o rótulo daquele sentimento escancarado pro lead. Ó, isso aqui é muito importante, ó. Observe que dizemos, isso soa como se, e não, eu estou ouvindo que. Isso porque a palavra eu faz a pessoa se proteger. Dizer eu sinaliza que você está mais interessado em si mesmo do que no outro e o faz assumir uma responsabilidade pessoal pelas palavras que virão e pela ofensa que pode causar. O que isso quer dizer? Cara, numa negociação, dificilmente você fala a palavra eu. É sempre sobre o outro. É sempre você, nós, isso. Nessa linha. Beleza? E aqui ele traz a última regra da rotulagem. A última regra da rotulagem é o silêncio. Depois que lançar um rótulo, fique calado e escute. O que isso quer dizer? Fulano, isso soa como se você parecesse frustrado? Silêncio. Aprenda a lidar com o silêncio. Na negociação, o silêncio é muito importante, porque o silêncio permite com que o lead reflita, com que ele pense sobre o que você acabou de falar para ele. Então, faça mais silêncios. Chegamos ao fim desse vídeo, onde nós falamos sobre rotulagem. Você precisa assistir o outro, que é da empatia tática. E nós vamos ter alguns outros vídeos falando desse livro que é sensacional para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com negociação. E se você quiser se aprofundar um pouco mais em vendas, negociação, comunicação, closer, SDR, cara, eu quero te fazer um convite a conhecer o meu clube, que é o Clube Maior Mercado do Mundo. E o clube leva esse nome de Maior Mercado do Mundo porque eu seriamente acredito que vendas é o maior mercado do mundo. Porque toda empresa precisa vender. Vendas é o oxigênio da nossa economia. E quem faz a venda? Um vendedor. Então não existe mercado maior que as vendas. Aqui na descrição vai ter um link que você pode clicar, você vai ser redirecionado para a página. Mas num resumo geral para você, lá você encontra área de membros com diversas aulas. Você encontra algumas trilhas para cada profissão que você tem. Lá nós temos aula ao vivo semanal. Nós temos um encontro uma vez por mês para que você possa tirar as suas dúvidas, para que a gente possa te ajudar a vender cada vez mais, sem contar o networking, o grupo de conquistas. Tudo isso por menos
menos do que você paga em um lanche no McDonald's. Eu te garanto. Chega a ser uma afronta a algo tão bom e tão barato. Mas é tão bom e tão barato porque eu preciso formar você, porque eu tenho muitas empresas querendo te contratar. Então clica aqui no link da descrição, vai lá, assiste o vídeo, conhece um pouco mais do clube e eu te vejo no próximo vídeo.